Olá, queridos! Graça e paz da parte de Jesus, nosso Senhor. Nós estamos reunidos mais uma vez, ainda que distantes, cada um no seu lar, para cultuarmos ao Senhor. E a minha oração tem sido feita ao Senhor na direção de que esse seja o nosso último encontro online. Eu espero no Senhor que na próxima semana, dia 5 de julho, possamos estar reunidos novamente no nosso culto congregacional em nossa igreja. Eu sei que alguns dos irmãos não poderão ir devido a algumas dificuldades de saúde ou avançar da idade, e eu aconselho que de fato continue ainda resguardado no seu lar nesse primeiro momento, mas aqueles que podem, por favor, estejam conosco lá na igreja às 10h20 da manhã para juntos podermos louvar ao Senhor. Nós teremos o culto da manhã, teremos também o culto da noite às 18 horas e eu gostaria da sua presença. Teremos álcool em gel, todos estaremos de máscara, evitaremos o contato físico, teremos diversas circunstâncias ali para evitarmos qualquer tipo de proliferação do vírus, do coronavírus. Então, meus irmãos, não se furtem em estar conosco. Vamos juntos novamente, como um ato saudoso, nos reaproximarmos e quebramos os tabus, os medos, para que possamos estar novamente reunidos, louvando ao Senhor e bendizendo a sua majestade. Aqueles que não poderão ir, nós estamos nos esforçando para transmitirmos o culto ao vivo. Nós estamos trabalhando por isso, já contratamos uma internet de melhor qualidade, alguns irmãos têm se mobilizado para nos ajudar com relação a isso, para que possamos transmitir o culto e você aí na sua casa também poder louvar a Deus com a igreja. Mas volto a dizer, se você pode estar conosco, esteja conosco, perca o medo. Viver, meu irmão, é melhor do que sobreviver. Então esteja vivendo novamente junto conosco, louvando ao Senhor e bendizendo a sua majestade. Eu quero compartilhar com você o verso 1 do Salmo de número 89, que é uma promessa do reino messiânico que foi dada a Davi. A palavra de Deus diz assim: cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Yahvé, os meus lábios proclamarão todas as gerações a tua fidelidade. Que os teus lábios, meu irmão, nessa hora, se abram para louvar a Deus, engrandecer ao Senhor por tudo que Ele fez por nós durante toda essa quarentena, inclusive. Porque apesar do nosso distanciamento, apesar de não podermos estar na coletividade e de toda a problemática enfrentada em sociedade, ainda assim o Senhor nos livrou a todos. Nenhum membro da nossa igreja se perdeu, morreu ou alguma coisa mais sinistra. Pelo contrário, estamos todos bem. Sabemos sim, irmãos, que alguns, infelizmente, perderam entes queridos, perderam amigos, mas a nossa oração tem sido ouvida pelo Senhor. E aqueles que descansaram, a nossa oração também foi para que eles tenham descansado em Deus. As misericórdias do Senhor se renovaram mais uma vez sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então se coloque de pé nesta hora. Vamos orar ao Senhor, bendizer o seu santo nome, exaltar a sua majestade e juntos então entregarmos a Deus o melhor da nossa adoração. Fecha teus olhos, oremos ao Senhor. Grandioso Deus, obrigado, Pai, por esse culto ao Teu nome, por esta manhã. Temos o privilégio de louvar o Teu nome, bendizer a Tua majestade. Recebe, ó Deus, a celebração da Tua igreja, recebe a celebração do Teu povo, ainda que distantes, ó Deus, cada um no seu lar, mas ainda assim em unidade, num só propósito, num só espírito, bendizendo o Teu nome, Senhor. E, ó Pai, que esta palavra possa alcançar tantas pessoas quanto for do teu agrado e que tu possa produzir em nós aquilo que é o teu querer. E muito obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias que mais uma vez se renovaram sobre cada um de nós. E que tu possa nessa hora receber a nossa adoração, a melodia que sai não só de lábios, mas de corações sedentos pela tua presença. Obrigado, Senhor, porque cremos que esse é o último momento online, porque teremos sim um reencontro de muita
alegria no dia 5 de julho. Prepara, Senhor, os momentos, prepara cada coisa, para que possamos festejar o Teu nome com a alegria de todo o nosso ser. Obrigado, Deus, por tudo. Celebramos e Te exaltamos no precioso, bondoso e grandioso nome de Jesus, o Rei da Glória. Amém e amém. Louvemos ao Senhor. Nosso Deus vive. Então confie nesse Deus, porque Ele está na sua casa, Ele está perto de você. Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco. Então louve comigo essa canção. Você conhece, então ouve junto comigo. Eu não tenho que andar ansioso se eu vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Diga isso. Eu confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que meu Deus cuida de mim. Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que meu Deus cuida de mim. Meu futuro está seguro em Tuas mãos. Não importa as circunstâncias, permanecerei firmado nas promessas que o Senhor me fez. Confiarei em Ti, Senhor. Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que meu Deus cuida de mim.
Obrigado, Deus, porque você é um Deus grande, um Deus conosco. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Você pode cantar comigo? Que ele é grande. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Nós queremos, Senhor, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Obrigado, Deus. Obrigado porque tu és um Deus grande. Obrigado, Deus, que nós vencemos não é pela nossa força, é graças ao Senhor, graças ao teu sacrifício. Obrigado, Deus, que nós possamos fazer valer o seu sacrifício em nós todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.
Profeta Ageu, capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim: esta palavra de Yahvé veio por intermédio do profeta Ageu. Por acaso é tempo de habitardes em casas bem acabadas, enquanto este templo continua em ruínas? Assim diz Yahvé dos exércitos: considerai o vosso passado, semeaste muito e recolheste pouco. Comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos sacieis, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saco furado. Eu não gosto do evangelho que promete uma moeda de troca. Os irmãos sabem disso, eu falo disso com exaustão nos cultos, inclusive nesses online, falei muito também sobre isso. Quero deixar muito claro que entendo que a motivação não pode ser nunca essa moeda de troca ou a prosperidade advinda da fidelidade. Porém, irmãos, eu também não posso negar que as Escrituras, a todo momento, elas demonstram que a nossa fidelidade produz a nossa prosperidade. Me parece que Deus, de alguma maneira, parece que nos dá mais sabedoria em lidarmos com as nossas finanças à medida que somos fiéis. Não é que R$1 passe a valer 2 quando somos fiéis. Não, não é isso. Mas o que me parece é que esse R$1, nós passamos a ter uma sabedoria maior em gerir esse R$1. E nisso nós vamos vendo a prosperidade de Deus, na sabedoria com a qual Ele nos dá em gerir os nossos recursos. O texto aqui do profeta Ageu, ele está denunciando, Deus está denunciando aquela nação, porque eles estavam se preocupando exclusivamente com as suas casas e não se preocupavam com a casa do Senhor, com o templo que precisava ser erguido. Meu irmão, é claro que a sua família, ela precisa de você e de todo o cuidado financeiro que você tem para com a sua casa. Mas isso não pode fazer com que fiquemos alheios também à casa do Senhor. Muito tem sido feito durante esse período de quarentena e muito ainda precisa ser feito no pós-quarentena. E não só na igreja, quanto estrutura, mas nas pessoas que aqui frequentam também. Então, meu irmão, em nome de Jesus, eu te peço, se mantenha fiel, não por uma questão de moeda de troca, mas se mantenha fiel porque Deus é fiel a você e Ele requer de você a sua fidelidade. Se mantenha fiel para que veja também a prosperidade do Senhor na sua vida. Se mantenha fiel porque esta casa de oração é também um pouco da nossa casa. E é aqui que nós tratamos muitas das nossas coisas da nossa vida. E então nós precisamos estar aqui bem, para recebermos bem, para sermos recebidos bem e para vermos toda a prosperidade que o Senhor tem a operar nesse lugar. Muitas novidades teremos, muita coisa boa vocês verão assim que retornarem. E isso tudo é fruto da fidelidade dos irmãos, dos seus dízimos e das suas ofertas. Se você está com um coração aliançado com o Senhor, aliançado com o coração desta igreja, eu convido a você a fazer nesse momento a sua transferência, não agora, talvez amanhã, na segunda-feira, que você faça a sua transferência, que você faça o seu depósito, mas que você se mantenha fiel ao Senhor. E que Deus abençoe você também com prosperidade, mas principalmente com cada vez mais um coração grato e fiel a Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, forças para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem
se chamem, a fim de que se chamem cavalo de justiça. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Meu irmão, quero te convidar a abrir a palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo 4. Nós leremos os 13 primeiros versículos, Gênesis capítulo 4, do 1 ao 13, quando narra aquela história famosa entre Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. Quero compartilhar com os irmãos. Abra aí a sua Bíblia, acompanhe a leitura. Eu leio na versão Almeida, século 21, que diz assim: Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Ela engravidou e, tendo dado à luz Caim, disse: alcancei de Javé um filho homem. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta a Javé. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E Javé acolheu bem a oferta de Abel, mas não acolheu Caim e sua oferta. Por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Então Javé perguntou a Caim: por que tiraste? Por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante? Mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Então Caim disse a seu irmão Abel: vamos ao campo. E enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. E Javé perguntou a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Por acaso sou guarda do meu irmão? E Deus prosseguiu: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora, maldito és tu, serás afastado da terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão. Quando cultivares a terra, ela não te dará mais a sua força. Serás fugitivo e vagarás pela terra. Então Caim disse a Javé: porra, a minha punição é maior do que a que posso suportar. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pela revelação da tua palavra. Lemos, ó Deus, esse texto de alguma maneira até com dor no coração, ó Pai, em pensar na possibilidade de um irmão matando outro irmão. Às vezes lemos essa história como sendo algo distante de nós, lemos essa história às vezes como sendo um símbolo e não uma verdade absoluta, mas ela é verdade, sim. Por isso, ó Deus, eu te peço para que no dia de hoje nós possamos refletir nesta palavra com toda a veracidade com a qual Moisés nos conta ela. E que, ó Deus, na verdade da tua palavra, possamos encontrar aquilo que tu queres revelar para cada um de nós. Fala-nos, ó Deus, com poder e grande glória através desse texto, e que possamos, Senhor, sermos alimentados por ele, e que através dele tu fales, ó Deus, o teu querer a cada um de nós, e que sejamos mudados e transformados nesta hora através da tua palavra. É o que eu te peço, oro e te agradeço, no bondoso nome de Jesus, o Rei da Glória, o nosso Senhor. Amém. Quero refletir com os irmãos em algumas questões sobre a temática da rápida contaminação do pecado. Se nós folhearmos um pouquinho para trás as Escrituras,
os 2 primeiros capítulos do Gênesis, ele vai mostrar para todos nós a criação de Deus. Começando ali pela criação dos céus e da terra, depois passando pelo firmamento, a divisão das águas, da terra seca, criação das aves, dos animais e finalmente no 6º dia também a criação do homem. Deus descansa no 7º dia e assim se finda o 1º capítulo do Gênesis. O capítulo 2 do Gênesis vai narrar ali com mais detalhes a criação do homem. O capítulo 1, verso 26, ele fala dessa criação, mas de maneira genérica. Capítulo 2, ele vai detalhar como foi a criação tanto do homem quanto da mulher e a união que Deus faz desses dois, fazendo deles uma só carne. A partir do capítulo 3, o Gênesis ele vai mostrar para nós a queda do homem, o pecado, quando seduzidos ali pela proposta da serpente, tanto Adão e Eva consomem do fruto que Deus havia proibido, pecam, são banidos da presença de Deus, são banidos daquele jardim, e aí então adentramos ao capítulo 4, quando vamos ver ali o rápido alastramento do pecado. O primeiro pecado a ser cometido foi o pecado de Adão e Eva, lá no capítulo 3, quando eles, seduzidos pela serpente, ambos comem da fruta que Deus havia proibido que eles comessem. Eles então, gananciosos de serem como Deus, como diz o texto sagrado de Gênesis 3, eles então comem para se igualarem ao Criador. São expulsos da presença do Senhor e agora então, no capítulo 4, me parece que os seus filhos passam a herdar esse pecado. Nós vamos perceber na trajetória de toda a Escritura que esse mal chamado pecado, ele vai acompanhar todo o nascente. O próprio Davi vai dizer no capítulo 51 dos Salmos que em pecado ele foi formado e que em iniquidade ele nasceu. Ou seja, todo o ser humano ele passa a partir de Adão e Eva a ter o que nós chamamos da mancha do pecado adâmico. Eles passam a herdar, todos nós herdamos esse mal incontido chamado pecado. E todos os bebezinhos, por mais bonitinhos, por mais fofinhos que sejam, eles também são pecadores. Eles também nasceram com essa mancha de pecado. E sendo assim, todos nós estamos encerrados debaixo da condenação de pecado. Não é à toa que a palavra de Deus diz que todos pecaram e estão destituídos da presença de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram. Não há exceção quanto a isso. Salvo o único justo que nasceu dentre nós, que é Jesus, que não foi formado numa concepção natural como eu e você fomos formados. O texto sagrado lá de Mateus vai dizer que o poder do Altíssimo, o Espírito Santo, desceu sobre Maria e fez de maneira miraculosa uma gestação naquela que ainda era virgem. Então, sendo assim, tirando o justo Jesus que nascera daquela virgem, todos nós que fomos concebidos da maneira natural entre homem e mulher, nascemos com essa semente maligna chamada pecado. E o pecado se alastrou rapidamente, irmãos. O pecado veio a passos largos sobre todos nós. E o verso 5, a primeira partezinha dele, ele vai dizer assim: mas Deus não acolheu Caim e sua oferta, por isso ele ficou furioso. A oferta de Caim foi rejeitada. Deus não aceitou a oferta de Caim. Sabe por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Porque Deus não é obrigado a aceitar aquilo que ele não quer aceitar. Deus ele não aceita a oferta de Caim, não porque eram frutas em vez de carne ou gordura como oferecida por Abel. Deus rejeita a oferta de Caim porque a oferta de Caim não era das primícias. Meu irmão, quando eu leio esse texto, sabe o que eu aprendo? Que Deus quer o primeiro. Deus quer ser o primeiro em tudo na sua vida. Deus quer ser o primeiro em tudo na minha vida. Nós não podemos nos doar a Deus apenas em fascículos, apenas em partes. Ou Deus tem tudo que nós somos, ou Deus não quer nada daquilo que temos. Deus não está preocupado com o seu dinheiro, Deus não está preocupado com a sua saúde, Deus não está preocupado com o seu casamento, Deus não está preocupado com os seus filhos, Deus não está preocupado com fascículos, Deus está preocupado com você.
com toda a inteireza do seu ser, com todo aquilo que permeia o seu ser. E Deus quer que você se entregue a Ele com todo o teu ser. Se você não vai se entregar a Ele com todo o seu ser, Deus não quer que você se entregue a Ele. Deus quer a totalidade da sua vida. Deus não quer pedaços dela. Você está me ouvindo aí? Talvez possa pensar, eu sou um dizimista, eu vou domingo para a igreja, eu faço isso ou aquilo. Não, meu irmão, entregue tudo. E quando eu falo tudo, eu não estou falando de dinheiro, porque isso não preocupa a Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Quando eu falo entregue tudo, entregue sua vida ao Criador, o seu coração ao Criador, todo o teu ser ao Criador. Quando você entregar todo o teu ser ao Criador, aí sim você vai poder experimentar toda a plenitude de quem Deus é. O texto sagrado está falando que Deus não acolheu a oferta de Caim, porque Caim não sabia entregar a Deus a primazia. E Deus só quer a primazia. Se Ele não tem a primazia, Ele não quer nada. Entregue aquilo que você tem de melhor. Entregue tudo aquilo que você pode ofertar a Deus de melhor. Por exemplo, se você é pai e mãe, entregue seus filhos a Deus. Consagre os seus filhos ao Senhor. Consagre a sua vida ao Senhor. Consagre tudo que você tem a Deus. Faça como Davi fez lá em Crônicas. Tudo que é teu, tudo que é meu, Senhor, não é meu. Porque tudo que tenho vem de ti. E do que é teu, nós te entregamos. Segundo, meu irmão, o verso 7 da palavra de Deus diz assim: mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deve dominá-lo. Eu queria me pegar apenas nesse finalzinho, mas tu deve dominá-lo. O pecado quer nos dominar. A palavra de Deus vai dizer que a carne luta contra o espírito, milita contra o espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. Há uma luta, há uma tentativa da nossa carnalidade, da nossa pecaminosidade, prevalecer sobre a espiritualidade que o Senhor tem nos dado. Meu irmão, em nome de Jesus, o texto sagrado está dizendo que o pecado quer dominar você. Mas você não pode ser dominado por ele. A gente tem um péssimo defeito de querer culpar o diabo. Tudo que a gente faz de errado, a gente sempre tenta encontrar um culpado. Eu chamo disso de omissão adâmica. Quando nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 3, quando Deus se apresenta diante do homem Adão, na viração do dia: Adão, onde você está? Eu vi que eu estava nu e me escondi. Quem te disse que tu estava nu? A mulher que tu me deste. Adão, ele não assume a responsabilidade da sua pecaminosidade e aponta para a mulher que tu me deste. Foi ela que me fez, me deu a fruta, eu comi. Quando Deus se aproxima da mulher e faz a mesma indagação: o que tu fez, mulher? Ela fala: não, foi a serpente, ela me enganou e eu comi. E aí chega para a serpente, ou seja, sempre vai tentando se culpar a alguém. Adão, ele é tão covarde na sua ação, que ele não só tenta culpar a mulher, mas ele culpa o próprio Deus. A mulher que tu me deste, que o Senhor me deu. Ou seja, olha, o culpado disso tudo é a mulher e o Senhor. Se o Senhor não tivesse me dado ela, nada disso teria acontecido. Ou seja, Adão não percebe que por conta do pecado da comida da fruta, ele vai cometendo outros pecados, que é inclusive o falso testemunho, que é culpar a Deus, que é culpar a mulher, é encontrar em alguém um culpado que não seja ele mesmo. Irmãos, Adão somos nós. Somos nós que no dia a dia tentamos nos livrar da culpa e da responsabilidade dos erros que nós mesmos cometemos. Tentamos apontar para a esposa, culpando ela das culpas que nós fazemos. Tentamos culpar os nossos maridos dos lapsos e dos erros que nós mesmos cometemos. Tentamos até mesmo apontar para os nossos filhos, quando na verdade a culpa de quem eles são, muitas vezes somos nós pelas nossas omissões como pai e como mãe. Meu irmão, em nome de Jesus, a gente precisa aprender a assumirmos a nossa culpabilidade. Precisamos assumir os nossos erros, as nossas limitações. A palavra de Deus vai dizer, Jesus vai dizer: vigiai e orai. É interessante que muitas vezes nas igrejas a gente ouve falar muito da importância da oração, mas ouvimos às vezes falar tão pouco da vigilância. Meu irmão, a gente precisa vigiar.
O texto vai dizer que o pecado quer nos dominar. Então a gente precisa vigiar para que esse pecado não nos domine. Observarmos-nos a nós mesmos e nos conhecermos é imprescindível para saber as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades, aonde nós estamos mais propensos a cair, para que nessa vigilância, para que nessa oração não cedamos ao pecado que tenazmente nos assedia. Precisamos resistir, precisamos lutar contra. Não podemos nos entregar ao pecado, não podemos nos entregar a uma vida dissoluta. Infelizmente, o cristianismo de hoje parece que esqueceu esse princípio. A gente quer pecar, depois a gente bota o joelho no chão, faz uma oração e Deus perdoa pecados. Meu irmão, eu creio que Deus perdoa pecados sim, e sempre há de perdoá-los. Mas Deus perdoa pecados que de fato nos arrependemos. Às vezes ficamos maquinando o mal, maquinamos o pecado, fazemos toda a estrutura do pecado na nossa mente, vamos lá e pecamos e depois simplesmente achamos que me perdoa, pai, e está tudo resolvido. Não, meu irmão. Primeiro porque o arrependimento real, profundo e sincero não é algo fácil de ser estabelecido. Principalmente quando maquinamos com antecedência aquilo que vamos produzir. Segundo, porque ainda que o Eterno nos perdoe dos nossos pecados, as consequências desse pecado Ele não nos livra. Então pagaremos o preço daquilo que produzimos. O que o homem plantar, isso também colherá. A palavra de Deus é clara. Se nós plantarmos pecado, colheremos consequências. E as consequências às vezes são dolorosas. E aí a gente levanta a voz aos céus questionando: Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que eu estou passando por aquilo? O profeta Jeremias ele vai dizer lá nas Lamentações: de que se queixa o homem? Cada um se queixe de seus próprios pecados. A gente levanta queixas a Deus como se fôssemos justos, mas Ele conhece quem nós somos. E as nossas queixas não devem ser dirigidas a Ele. As nossas queixas devem ser dirigidas a nós mesmos. Terceiro, verso 8, ele diz assim: Caim se levantou contra seu irmão e o matou. Quando nós não conseguimos dominar o pecado ou o mal que tenazmente nos assedia, a consequência inevitável é que nós cometeremos esse pecado. Nós daremos vazão a esse pecado. E o apóstolo Pedro diz na segunda carta dele, no capítulo 2, verso 19, que aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Se você for vencido pelas suas próprias cobiças, você será um pecador inveterado. Se você se permitir ser vencido pelos desejos que inflamam o teu coração, você vai ser escravo dos teus pecados. O ser humano, meu irmão, sem a direção do Senhor e sem a graça do Senhor, ele é um cruel animal. Ele é tão cruel e tão malvado quanto eu e você talvez não consigamos imaginar, porque a graça de Deus nos limita. A graça do Senhor, ela faz com que eu e você... E quando eu falo de graça, irmão, entende que não estou falando exclusivamente da graça salvadora, que nos redime junto a Deus através do sacrifício de Cristo. Eu estou falando da graça, inclusive, para a preservação do ser humano. Porque se Deus nos deixasse as nossas próprias paixões, se Deus nos deixasse que nós trilhássemos o curso da nossa vida segundo a nossa própria orientação, o nosso fim inevitável seria a destruição, o aniquilamento mútuo, porque nós somos maus, irmãos. Depois dê uma refletida na sua casa, Romanos capítulo 1 e capítulo 2, porque ele vai mostrar com clareza quem eu e você somos. Eu gosto muito de uma frase daquele grande teólogo irlandês do século XX, chamado C.S. Lewis. Ele diz assim, numa das suas frases, ele fala assim: pela primeira vez, examinei a mim mesmo com um propósito seriamente prático. E ali encontrei o que me assustou: um bestiário de luxúrias, um hospício de ambições, um canteiro de medos, um harém de ódios mimados. Meu irmão, interessante, quando eu li isso pela primeira vez, ao ler isso, eu só consegui pensar numa coisa: prazer. Esse sou eu. Quando eu li essa frase, eu só conseguia pensar que essa frase fala quem eu sou. Aí você pode pensar assim: não, eu não sou assim, eu não sou essa pessoa, eu não tenho toda essa maldade. Não, meu irmão, você é assim. Se Deus deixasse você diante das suas próprias paixões, se Deus não colocasse uma graça sobre todos nós, que preservaríamos a nós mesmos,
nós já nos teríamos autoaniquilado. É interessante que nessa gradação de pecado que nós estamos vendo desde o Gênesis capítulo 3, lá no capítulo 6, olha só, o pecado aconteceu no capítulo 3 do Gênesis, o pecado original, e já no capítulo 6, a Bíblia fala que o pecado tomou uma proporção tão grande que chegou até a presença de Deus, e Deus então decidiu destruir o homem, porque o pecado tinha chegado até ele. Gênesis 6:4 vai dizer que o coração do homem era continuamente má, ele maquinava o mal a todo o tempo. E Deus então derrama as águas de dilúvio sobre a terra e repovoou essa terra com o justo Noé, para que ele pudesse então impor essa graça sobre nós, mais limitantes da nossa maldade. Porque se não fosse esta, o dilúvio teria matado a todos, inclusive Noé, e essa raça humana já não mais existiria. Mas o texto sagrado também vai nos mostrar que à medida que os anos vão avançando e a impiedade e a maldade do homem vai cada vez mais dominando o seu coração e dominando o seu ser, e é por isso que a gente vai vendo a pluralidade de maldade do homem e a criatividade do homem em fazer o mal vai se exacerbando cada vez mais e numa intensidade tão grande, irmãos, que é inevitável não vermos a chegada e a volta do Messias. Jesus está voltando. Isso para mim é certo como 2 e 2 são 4, porque as dores de parto se manifestam com a intensidade da sua volta. À medida que as dores vão aumentando, as dores do parto, vai se anunciando que o menino está nascendo ou que a criança está nascendo. À medida que esses sinais dos tempos vão se mostrando, vai cada vez mais se demonstrando claramente que Jesus está voltando. Meu irmão, em nome de Jesus, cuidado com a vazão do pecado sobre a tua vida. Cuidado para você não ser escravizado por esse pecado, porque você não há bondade em mim ou em você. Toda bondade que é em mim ou toda bondade que é em você é advinda do próprio Deus que plantou essa bondade em nós para a preservação da espécie. E não só para isso, mas também para que a graça dele se manifeste através dos seus servos. E vamos ver o verso 9, o que o verso 9 diz. E o Senhor perguntou a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, por acaso sou guarda do meu irmão? Nós vemos nessa afirmação de Caim todo o egoísmo e toda a inveja que está no ser humano. Eu confesso que às vezes eu tenho uma sensação ao ler esse versículo que Moisés se esqueceu de escrever assim, ó. E disse Deus: sim, você tem. Claro que Deus é perfeito, mas esse texto, ao ler esse verso 9, me parece que fica subentendido que a resposta de Deus é que nós temos sim a responsabilidade da guarda do nosso irmão. Sabe por que nós não queremos mais essa responsabilidade dessa guarda? Porque, na verdade, o pecado, que é uma afronta direta contra Deus, ela é uma expressão do meu próprio eu. O pecado nada mais é do que o meu egoísmo falando mais alto do que a minha relação com Deus. O pecado é o meu eu se sobressaindo ao nós. O pecado é o egoísmo atingindo o ápice da sua maldade. Quando Adão e Eva, por exemplo, eles cometem o pecado lá no jardim, o que leva aquele casal a cometer o pecado? A serpente diz assim para ela: Deus sabe que no dia que vocês comerem dessa fruta, vocês serão como Ele. Qual era o desejo deles? Serem como Deus. O eu deles falando assim: eu quero ser Deus, eu quero ser como Deus. É sempre o eu. É por isso que no cristianismo, meu irmão, esse pronome possessivo eu, meu, ele não pode existir. O meu, ele não pode tomar vazão nas nossas vidas, porque o meu é o contrário da vontade de Deus. A vontade de Deus é o nosso. Eu tenho dito sempre em nossa igreja que só no Novo Testamento aparece a palavra uns aos outros 66 vezes. A palavra de Deus diz que a igreja nascente, de Atos capítulo 2, ela não tinha nada como sendo seu, porque tudo era nosso. A gente precisa abandonar, em nome de Jesus, a ideia do eu. Caim, ele deixa que a sua inveja e o seu egoísmo transpareçam mais do que a realidade espiritual da vida dele. É que ele não tinha, na verdade, né?
Meu irmão, o pecado é o meu egoísmo gritando que o meu eu precisa ter primazia em detrimento dos outros, que o meu eu precisa estar à frente de todas as coisas. É por isso que todo pecado ele é dirigido contra Deus, porque o pecado ele afronta a presença de Deus, porque nós queremos tomar inclusive a dianteira do próprio Deus. Você pode estar na sua casa pensando agora, não, eu não quero isso. Você não quer, meu irmão, na sua mente racional agora, porque você já conhece o fim da história. Você já sabe o que aconteceu com Adão e Eva. Por isso você não consegue conceber isso agora. Mas bem da verdade, todo o nosso eu busca o quê, meu irmão? Independência. Todo o nosso eu quer ser independente e essa independência, inclusive, é uma independência do Criador. Entenda, cristianismo não existe independência. Cristianismo existe a dependência um dos outros. Eu preciso ser dependente do meu irmão. O meu irmão precisa ser dependente de mim. É assim que se ama. O amor só é pleno e só é manifesto na plenitude da vontade de Deus quando a gente aprende a depender um do outro. Eu preciso aprender a depender da minha esposa. A minha esposa precisa aprender a depender de mim. Eu preciso aprender a depender do meu irmão em Cristo. O meu irmão em Cristo precisa aprender a depender de mim. O meu eu não pode prevalecer. O meu eu não pode tomar conta do nós, do nós, do conosco. É interessante isso. O pronome meu, ele gera exclusividade. O pronome nosso, ele gera generosidade. Então, meu irmão, não permita que o teu eu transforme você num egoísta, que o teu pecado transforme você num invejoso. Permita que o nós seja aquilo que saia dos seus lábios, para que ele possa produzir na vida dos irmãos, tanto da igreja, da sua família, do seu trabalho e aonde quer que você esteja, o nós possa produzir generosidade. Amém? Por último, meu irmão, o verso 11 e 12. Ele vai falar daquilo que Deus então pesa a mão, a consequência daquilo que esse homem chamado Caim realizou. E tem uma frasezinha que eu acho interessante que está no verso 11, que Deus fala para Caim: agora maldito és. A consequência do pecado de Caim, sabe qual foi? O banimento da presença de Deus e da presença dos homens. Meu irmão, todo pecado ele gera o banimento da presença de Deus. Quando Adão e Eva pecam contra o Senhor no jardim do Éden, eles são banidos do jardim, porque o jardim era símbolo da presença de Deus. Quando Caim peca contra Deus, ele é banido daquela região, porque aquela região se entendia que estava a presença de Deus. Tanto é que, se você ler um pouquinho mais à frente, vai dizer que Sete e a sua descendência começaram a invocar o nome do Senhor, justamente naquela região. Quando você anda mais um pouquinho com as Escrituras, Deus faz um banimento com os homens através das águas de dilúvio. Depois, lá na frente com Moisés, quando Deus ensina a Moisés e dá ali a Moisés as dimensões do tabernáculo, que depois viria a ser o seu templo, ele mostra que naquele lugar deveria haver uma separação entre ele e Deus através do Santo dos Santos e o lugar santo, porque Deus não poderia mais estar junto aos homens por conta do pecado. Ou seja, meu irmão, todas as vezes que eu e você pecamos, nós somos banidos da presença de Deus. E a palavra de Deus diz que esse pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Talvez você esteja me ouvindo nesta manhã e falando: mas Valmir, se todos nós somos pecadores e se isso gera em nós esse distanciamento de Deus, o que eu preciso fazer então? Você precisa estar em Cristo. É interessante que quando Maria estava dando à luz, ou tinha acabado de dar à luz ao menino Jesus, os anjos proclamavam entre os pastores daquela região, eles louvavam a Deus um hino, onde eles diziam isso: paz na terra aos homens de boa vontade. Porque somente os homens, irmãos, que têm boas vontades, são aqueles que nasceram de novo, são aqueles que agora são a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, em nome de Jesus, se você quer não ser mais banido da presença de Deus, que você possa estar imerso no sangue do Cordeiro.
Jesus é o único que rompe esse grilhão de pecado. Ele é o único que rompe, rasga o véu dessa separação entre nós e o nosso Deus, para que tenhamos uma nova aliança com Deus. Não à toa ele vai dizer: este é o meu corpo, este é o meu sangue, que é dado por vocês. A ceia do Senhor, ela proclama para todos nós esse relacionamento que está sendo refeito através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Talvez você não conheça bem as nossas doutrinas, talvez você não conheça bem aquilo que as Escrituras declaram sobre isso. Mas se você entender neste dia que você é um pecador, se você entender neste dia que esse pecado que você tem faz uma separação entre você e Deus e que você precisa restabelecer essa aliança com Deus através de Jesus Cristo e que só Ele é capaz de fazer essa relação entre vocês dar certo novamente, se você entender só isso, eu quero dizer para você: entregue a sua vida a esse Jesus. Peça para que Ele venha fazer morada em você. Não que você precise aceitá-lo, mas na verdade peça para que Ele aceite você como filho dele. Se você assim fizer, meu irmão, ainda que você peque, porque todos somos pecadores, nós sabemos, como a palavra diz em 1 João capítulo 2, que temos um advogado que poderá interceder por nós, que é Jesus Cristo, o justo. Então, em nome de Jesus, se você chegou a esse ponto, eu te peço, entregue a sua vida a Jesus. Permita com que Ele faça morada no teu coração, seja dele a partir de agora, para que você possa andar em novidade de vida, para que você possa experimentar a plenitude de todas as coisas e principalmente para que as mazelas e as consequências inevitáveis do pecado que produz a morte e a condenação eterna não sejam capazes de te levar para aquele lugar de tormento. Porque o sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor, nos livrou da pena da morte e do inferno. Se esse é o teu coração, eu te convido a orar comigo, porque a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, diz assim, a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você abrir o seu coração, a sua vida para Cristo, Ele vai habitar no seu coração. E toda essa consequência, toda essa maldição advinda do pecado não pesará contra você, porque Jesus Cristo agora é o Senhor e Salvador da sua vida. Feche teus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, eu te peço por cada um, ó Pai, que está ouvindo esta palavra. Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo possa visitá-los nesta hora e que, ó Deus, eles possam ser selados pelo teu Espírito Santo da promessa. Abençoa-os, Senhor, cuida deles, toma eles no teu cuidado, toma eles nas tuas mãos. Ó Pai, não permita, Senhor, que esses que têm ouvido esta palavra se levantem dos seus sofás, saiam das suas casas, ó Deus, agindo como se nada tivesse acontecido, mas que eles possam ser impactados pela tua palavra salvadora. E, ó Deus, convictos pelo teu Espírito daquilo que são, possam se arrepender do seu pecado e entregarem suas vidas a Cristo, Senhor. Ó Deus, abençoa-os, cuida deles, sê com cada um de nós, Senhor. E que, ó Pai, aqueles que já são teus, possam também receberem de ti a edificação através desta palavra. Obrigado, Deus, por esse tempo e por tudo que tu tem feito. Eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, na próxima semana, nós já estaremos juntos. Domingo, dia 5 de julho, às 10 horas e 20 minutos, dando início ao nosso culto da manhã. E às 18 horas também. E eu quero convidar você, membro da nossa igreja, a regressar ao culto. E quero convidar você que está nos assistindo, que é nosso visitante virtual, para que venha nos conhecer fisicamente. Avenida João Ribeiro, 123, Pilares. Você é meu convidado, você é convidado da nossa igreja para estar conosco nesse dia. Eu não vou poder te dar um abraço, porque ainda estamos no distanciamento, mas certamente eu poderei te dar um sorriso e falar para você, chegue-se a nós, porque nós queremos nos achegar a você. Tá bom, meu querido? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe todos nós, nos dando uma semana de vitória, uma semana abençoada na presença de Deus. Fecha mais uma vez os teus olhos para que nós oremos, encerrando esse culto e impetrando a bênção do Senhor.
Pai, que nós tenhamos uma semana ricamente abençoada na Tua presença. Que a Tua mão esteja sobre nós, nos guardando, nos livrando e também, ó Deus, preparando o nosso retorno aos cultos. Que todas as coisas, ó Deus, possam convergir para que esse culto seja um marco nas nossas vidas e também na história de Pilares, Senhor. Abençoa a todos nós, para que possamos, em comunhão com os santos, louvarmos o Teu nome naquele dia, Senhor. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, e uma boa semana, em nome de Jesus.